Depois de ser extraído e de passar pelo tanque de decantação, o caldo da cana será conduzido para a unidade de fermentação, o que pode ser feito com mangueiras de plástico flexíveis. A fermentação é feita pela ação de micro-organismos, chamados de leveduras, que naturalmente são encontradas nas axilas da cana, isto é, nos pontos de inserção das folhas nos colmos. A fermentação resultará na transformação dos açúcares existentes no caldo em álcool etílico, comercialmente conhecido como etanol. Bem, depois de saber que as leveduras transformam o açúcar do caldo em álcool, você poderá pensar que quanto maior for o grau Brix do caldo, maior será a quantidade de álcool obtida e, portanto, maior a quantidade de cachaça produzida. Isso seria verdade se não fosse a limitação imposta pelas próprias leveduras em suportar meios com teores alcoólicos mais elevados. Quando o Brix do caldo é superior a 15 graus, a fermentação passa a durar mais de 36 horas e, ainda assim, fica incompleta. Por isso, antes de ser colocado para fermentar, deve-se baixar o Brix do caldo para valores em torno de 15 graus. Isso deve ser feito acrescentando ao caldo água potável e sem cloro, cujo volume necessário poderá ser calculado utilizando-se esta fórmula. Por exemplo, para reduzir de 21 para 15 graus o Brix de 1.000 litros de caldo, serão necessários 400 litros de água. O caldo, depois de diluído, passará a ser chamado de mosto. Depois de acrescentar o volume de água necessário, deve-se fazer uma conferência do Brix, colocando o brixímetro dentro da dorna, conforme está sendo feito agora. O valor esperado, neste caso, deverá ser de aproximadamente 15 graus Brix. A fermentação do mosto deverá ocorrer no interior das dornas, que são estes recipientes de aço inox, com formato cilíndrico e fundo cônico. À medida em que ela vai ocorrendo, isto é, que as leveduras vão transformando o açúcar em álcool, pode-se observar inúmeras bolhas de gás carbônico sendo liberadas. Juntamente com as bolhas de gás carbônico, ocorre também a formação de muita espuma sobre o mosto. E para evitar que ela escorra do lado de fora, conforme está acontecendo agora, recomenda-se utilizar apenas 80% da capacidade das dornas. Portanto, o volume útil de cada dorna será igual a 80% do seu volume total. Pode-se verificar também que, com a fermentação, o Brix do mosto vai ficando cada vez menor. Chega-se a um determinado momento em que as bolhas de gás carbônico param de sair e o Brix do mosto se torna igual a zero, indicando, portanto, que a fermentação foi concluída. Nesse instante, o vinho, que é o mosto fermentado, poderá ser transferido para o alambique para ser destilado. Para isso, bastará abrir o registro localizado na parte inferior da dorna para que o vinho seja transferido para os alambiques. Em condições normais, a fermentação deverá ser completada em um período de 24 a 36 horas. Para garantir uma fermentação eficiente, é necessário manter aproximadamente 15% do volume de cada dorna ocupado com um mosto rico em leveduras, o qual é chamado de pé de cuba. Assim, a quantidade de mosto em cada dorna, que será utilizado na produção de cachaça, será igual a 65% do seu volume total. No início da safra, será necessário preparar um pé de cuba para iniciar a fermentação, o que é feito da seguinte maneira. Em uma dorna, coloca-se caldo de cana nova, preparado para 6 graus Brix, até completar 10% do volume total da dorna. Este mosto deverá permanecer fermentando até atingir 2 graus Brix. Quando isso acontecer, será necessário adicionar caldo de cana madura até o novo mosto ficar com 9 graus Brix. Novamente, o material deverá permanecer fermentando até atingir 6 graus Brix. Neste momento, acrescenta-se mais caldo de cana madura em quantidade suficiente para elevar o Brix do novo mosto para 12 graus. Feito isso, o material deverá permanecer fermentando novamente até atingir 9 graus Brix, quando mais uma vez deverá ser acrescentado mais caldo de cana madura até atingir 15 graus Brix. Neste ponto, deve-se deixar o material fermentar até zerar o teor de açúcar.
Do material fermentado, que corresponde ao vinho, poderá então ser retirado uma quantidade correspondente a 65% do volume total da dorna para ser destilado. Os outros 15% deverá permanecer dentro dela para servir de pé de cuba para as próximas fermentações. O pé de cuba que você acabou de saber como é produzido encontra-se localizado em apenas uma dorna. Mas, como são utilizadas mais de uma no processo de fermentação, é preciso saber também como ele poderá ser multiplicado.